Olá, bem-vindo a mais um ObservaCast. Hoje vamos conversar um pouco sobre políticas públicas, controle social e conselho tutelar. E temos como convidado o professor Rodrigo Lima. É um prazer te receber aqui com a gente. Boa tarde, o prazer é meu, muito importante essa iniciativa. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. A gente também está bem feliz de te receber. Para começar, você poderia se apresentar um pouquinho da sua trajetória, o seu contato com essa temática, né, das crianças e adolescentes? Bem, eu comecei a fazer serviço social aqui na UFRJ em 1994. Em 95 eu participei de um processo seletivo para trabalhar como educador social na Associação Beneficente São Martinho. E tem uma curiosidade, né, que quando eu fui fazer o processo seletivo, eu era bem jovem, acharam que eu era um menino atendido pela instituição. E aí falaram assim para mim: "Ah, você vai trabalhar na instituição?" Eu falei: "É". Aí a pessoa virou assim, né, para uma atendente e falou: "Coitadinho, ele não vai durar aqui um mês". E eu fiquei 5 anos na instituição, né. E foi muito importante trabalhar com criança e adolescente e fazer o curso de serviço social, porque eu era estudante do noturno. Foi um aprendizado muito grande. Eu tive a possibilidade de interagir com conselheiras tutelares já naquela época, com conselhos de direitos, com o pessoal do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Terminei o curso em 2000, né? E fui direto para o mestrado. E aí comecei depois a trabalhar num abrigo para crianças e para adolescentes do Cessa Rua Fosse Minha, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fiquei lá de 2001 até 2003 e depois eu fiz o meu doutorado em 2008 para discutir a questão do orçamento da criança e adolescente. Então, sempre que eu desde o processo de formação, né, no serviço social, até no processo mesmo como assistente social já formado, o meu investimento, o meu trabalho, a minha militância foi toda nessa área. Interessante, muito vasto. Muito vasta, né? A sua experiência, isso vai agregar ainda mais na nossa conversa, falando especialmente sobre controle social, né? Que tem tudo a ver com os Uhum. conselhos. É, E o que são, né, políticas públicas? Como que você poderia explicar isso pra gente? Bem, as políticas públicas, elas surgem, né, com a institucionalização de um Estado, né, de um Estado capitalista, à medida que a gente tem a divisão dos poderes, toda aquela luta pela democracia, os debates relacionados ao respeito às diferenças, o surgimento dos direitos. E o Estado precisa, na verdade, criar um aparato burocrático para atender às necessidades da classe trabalhadora, do mercado, né? Então, se a gente pudesse que fazer assim de uma forma resumida, né, tem um professor chamado Vanderlino Nogueira Neto, que é um militante da área da criança e adolescente. Ele dizia que as políticas públicas elas podem ser divididas em quatro formas, né? Como políticas sociais, então política de educação, de assistência social, de saúde, as políticas de infraestrutura, então relacionadas à obra, né? Relacionadas, por exemplo, ao direito à cidade, habitação. Teriam as políticas institucionais, que seriam aquelas políticas de segurança, as políticas de justiça, né? E as políticas econômicas, né? Financeiras, ou seja, ele dividia em quatro tipos de política, né? Então todas elas, na verdade, estão vinculadas a uma coisa pública, né? Relacionada à maneira como a gente vive em sociedade. E dentro desses blocos que você trouxe, né, tem vastas políticas ali que podem ser, né, que a gente pode conversar sobre, mas quem são os responsáveis, né, por formular, por implementar e por ter essa fiscalização dessas políticas? Não sei se em cada bloco desse é algum responsável diferente, se você puder explicar isso um pouco pra gente, trazendo exemplos também de como É, ocorre esse processo. vamos dizer assim que antes da Constituição, né, as políticas elas eram muito centralizadas na estrutura do poder mesmo, né, do presidente. Mas depois da Constituição, a gente teve uma perspectiva importante, né? Que diz respeito às políticas de seguridade social, isso foi um avanço, né? Então, a gente tem um tripé formado pela política de assistência, de saúde, previdência social. A gente tem também uma prerrogativa relacionada à ampliação dos direitos humanos, né? E de uma compreensão acerca do Estado também protegendo determinados segmentos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas no processo de envelhecimento, né? E a gente tem a descentralização político-administrativa, que vai trazer uma perspectiva de participação da sociedade
para pensar numa lógica democratizante, para a gente poder fazer com que toda a sociedade possa participar e influenciar nos rumos dessas políticas sociais. Então, por exemplo, para as políticas protetivas de criança e adolescente, a gente tem conselhos, né, nas 3 esferas, assim, a gente tem o conselho municipal, o conselho estadual e o conselho nacional relacionado à criança e adolescente. O mesmo acontece com a saúde e com a assistência social. Nesses conselhos, a gente tem a possibilidade de deliberar políticas, mas também fiscalizar, né, junto com outros órgãos, né, o Ministério Público, os conselhos, né, eh, os aparatos de comunicação, o jornalismo, né, tem um papel de fiscalização, os conselhos profissionais também têm. Então, eles englobam, né, uma grande, na verdade, eh eh engrenagem de democratização e de deliberação, ou seja, e aí tem um papel também de pensar um pouco no monitoramento, na avaliação também, dos programas, dos projetos sociais, né. Tudo aquilo que é voltado para o atendimento das necessidades sociais da nossa população. A gente sabe a importância que essas políticas públicas, em especial as políticas sociais, têm nesse universo do sistema de garantia da criança e do adolescente. Isso tem uma pergunta que a gente tem feito aos nossos convidados, né, para você, com toda essa sua experiência. O que é o sistema de garantia da criança e do adolescente e qual é essa importância das políticas públicas, das políticas sociais nele? Nós tínhamos antes do Estatuto da Criança e do Adolescente um Código de Menores que era regido por uma chamada doutrina da situação irregular. Essa doutrina ela terminava criando uma relação assimétrica entre crianças e adolescentes, ou seja, criava uma lógica assim, tipo de sobreposição de um segmento de crianças e adolescentes sobre outros. Então, as crianças empobrecidas, as crianças da classe trabalhadora, principalmente as crianças negras, elas tinham um tratamento diferenciado das crianças dos segmentos mais abastados. Existia uma diferença também das crianças que viviam nos grandes centros urbanos, eh, e na parte rural, nas florestas e nas águas. Não existia ainda esse debate relacionado ao povo da floresta, né, aos ribeirinhos, isso ainda era muito inicial. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma preocupação de tentar tornar a criança e o adolescente dentro de uma ótica de sujeito de direitos, de acabar um pouco com aquela lógica da criança ser um objeto de medidas judiciais e ser entendida como um ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos, que precisa ser tratada com respeito, com carinho, com dignidade, né? E aí todas as políticas precisam ser, de certa forma, pensadas, porque a criança e o adolescente, a partir dessa lei, ela é pensada como prioridade absoluta. Então, o que vai ser o sistema de garantia de direitos? Essa é uma questão. O sistema de garantia de direitos é um amplo sistema que envolve desde a família, né, a família sanguínea, a família adotiva, a família substituta, a família acolhedora, mas porque ela tem um papel importante como instância de proteção, mas também, por exemplo, o poder público, né? Então, o poder executivo, com as secretarias de assistência, secretaria de educação, os profissionais vinculados à secretaria de saúde, todos aqueles que precisam trabalhar com criança e adolescente. Você tem, por exemplo, instituições do terceiro setor, que chamavam de terceiro setor, entidades da sociedade civil, que têm um papel importante historicamente nesse atendimento. Você tem, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Autoridade Judiciária, também tem, por exemplo, fundações, né, movimentos sociais que trabalham direta e indiretamente com esse público, né? Por exemplo, os movimentos feministas têm um papel importante dentro do sistema de garantia de direitos para pensar a reprodução dessas famílias, para pensar o significado da maternagem, da paternagem, a divisão desses cuidados na divisão sociossexual do trabalho, né? Que hoje em dia é muito importante falar da importância dos homens terem as suas responsabilidades nessa questão do cuidado. Então, o sistema de garantia de direitos envolve tanto o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, as famílias, as várias secretarias, né, essas várias instâncias que têm um atendimento direto com o público infanto-juvenil. Sim, dentro delas o Conselho Tutelar, né, que é um órgão muito importante. E falando sobre o Conselho Tutelar, a eficácia, né, dessas políticas públicas ali no atendimento do Conselho Tutelar, qual é essa importância? E se você puder também trazer alguns exemplos, né? A gente sabe, como você bem colocou, que para esse processo de garantia de direito da criança, do adolescente, é necessário que sejam garantidas essas políticas.
Então, o que é essa garantia, né, essa efetividade dessas políticas sociais importam, né, para o Conselho Tutelar, como esse órgão que está ali para proteger e para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Então, o conselho tutelar, ele é como se fosse uma cerejinha do bolo que vem com o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele parte, na verdade, para ser um elemento articulador de todo esse sistema de garantia de direitos. Não existia nenhuma experiência parecida com o conselho tutelar antes da Constituição, porque ele é um órgão autônomo, ele é um órgão permanente, ele não é de julgamento, não é um órgão jurisdicional, né? Ele é um órgão inédito. E muita confusão foi feita em relação ao conselho tutelar. Foi confundido em algum momento como a prática dos antigos técnicos do judiciário, que tinham um papel, muitas vezes, de recolher crianças nas ruas. Então, as pessoas criaram uma relação com o conselho tutelar meio que policialesca. Alguns conselheiros se distanciaram dessa visão. Outros terminaram achando que também era isso. Por isso que é importante a gente demonstrar o papel fundamental que os conselheiros e conselheiros tutelares têm para garantir o direito de criança e adolescente, mas para poder fazer essa grande costura, né, nessa grande rede de atendimento que envolve o sistema de garantia. Então, o conselho tutelar ele termina se envolvendo com todo o sistema. É como se ele fosse um elemento mobilizador. Ele precisa, na verdade, a partir das suas demandas, do que chega para ele, provocar o poder público municipal, provocar o poder público estadual, provocar o Poder Judiciário, provocar o Ministério Público para que a rede possa estar preparada para receber as crianças e adolescentes. Por exemplo, não pode a gente ter uma cidade que 3.000 crianças não tem creche. Então, o Conselho Tutelar não pode ser omisso em relação a isso, ele tem que ir lá e provocar o poder público para ampliar as vagas de creche para essas crianças, porque os seus direitos estão sendo violados. Não pode, por exemplo, numa determinada cidade, não ter neurologista, não ter um psiquiatra infantil, não ter um ebiatra, um médico que cuide da saúde do adolescente. Então, o conselheiro tutelar tem o papel de provocar uma secretaria de saúde. Não pode, por exemplo, equipes que atendem crianças e adolescentes em unidades de acolhimento ou em unidades socioeducativas serem agressivas e violentas com as crianças e com os adolescentes que estão ali. Então, o Conselho Tutelar tem todo um papel de trabalhar na fiscalização e mobilizar a sociedade para que não haja violência, para que a gente tenha... Então, olha a importância dos conselheiros tutelares dentro da rede, dentro desse chamado sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Então, e ele também tem um papel fundamental, que é de dar visibilidade às suas ações para a sociedade, para que a sociedade saiba o que está acontecendo, né? Muito interessante essa sua fala, você colocou sobre neurologista, sobre a escola, sobre todos esses aspectos, porque é importante a gente ver que essas políticas sociais, políticas públicas se materializam no nosso cotidiano, né, de uma forma muito concreta. E dentre essas várias políticas, né, ali que são essenciais para essa proteção da criança e do adolescente, na sua experiência ali, nos abrigos, nessa vivência toda que você trouxe, quais são aí, se você pudesse elencar, eu sei que todas são muito importantes para essa proteção integral da criança, mas quais são assim as que você considera mais importantes para que o Conselho Tutelar consiga efetivar, né, a sua função ali de proteção, dentre as diversas políticas públicas nesse momento, às vezes, de escassez, onde nós não temos ali uma qualidade, né? Então, quais você poderia elencar que são, assim, primordiais nesse processo? Então, acho que a primeira coisa que é importante sinalizar é que a gente não pode confundir a proteção social com a política de assistência social. Muitas vezes, a ação fica muito restrita à relação dos conselheiros tutelares com a política de assistência social. E não. A política de assistência social é uma das políticas importantes e fundamentais para um determinado público. Mas a política de saúde, né, a violência, por exemplo, sempre foi uma questão de atendimento interdisciplinar e intersetorial da política de saúde. É onde você tem o maior preparo das equipes para poder lidar com situações muito sérias, principalmente relacionadas ao abuso e exploração sexual, né? É, e é muito importante, por exemplo, que a política de saúde crie uma relação de maior proximidade com os conselheiros, porque, por exemplo, como é que fica a notificação da violência das crianças e adolescentes? Vai direto para o Sinan ou os conselheiros tutelares estão sendo notificados do que vem acontecendo na sua região, no seu território?
A política de educação, por exemplo, é uma política fundamental, mas quando eu falo de educação, eu estou pensando em educação atrelada à educação, cultura, esporte e lazer. Porque eu acho que é um grande bloco que tem um papel educativo. Você tem a educação formal acontecendo na escola, mas essas outras dimensões elas são fundamentais numa lógica complementar em relação ao entendimento do que a gente tem de educação, né? Então acho que essas três seriam as três, né? Educação, saúde e assistência, mas pensando a educação na sua relação com a cultura, com a arte, com o lazer. E é legal falar sobre isso, que eh, e teve uma experiência alguns anos atrás chamada OCA, que foi a discussão sobre o orçamento da criança e do adolescente. E os conselheiros tutelares foram chamados a falar quais eram as políticas prioritárias dentro da política de assistência, dentro da política de saúde e dentro da política de educação. E, e é legal falar isso que nessa pesquisa a, a creche foi eleita por eles na educação como a mais importante na educação e que tinha mais demandas. A questão dos abrigos para meninos e meninas que estavam fazendo uso abusivo, né, de crack e de outras drogas. E na saúde, os leitos pediátricos, né? Sim. Então, foi um período que a gente teve zika, chikungunya, né? Então, olha só a importância dos conselheiros em identificar isso. Mas também a gente também tem que fazer um movimento para conversar com as crianças e com os adolescentes, né? Porque é muito também importante fazer com que os conselheiros possam ouvi-las, né? Para saber delas o que elas também acham que é importante, para Com que elas possam certeza. ter uma vida melhor no seu bairro, na favela, onde eles moram, né? Sim. Com certeza. E você já puxou o gancho da outra pergunta que a gente tem, que é o conselheiro tutelar nesse. Qual o papel dele como em suporte, talvez, para esses órgãos que formulam e que executam as políticas públicas? Você trouxe, né, que esse exemplo do OCA, né, que ele deliberou ali, colocou os pontos. Então, quais são esses canais, né, que o conselho tutelar ele pode auxiliar, pode colocar ali nessa formulação e execução, já que ele é um órgão que está ali na linha de frente, né, de Uhum. garantia, de viabilizar o acesso a essas políticas sociais, políticas públicas. Acho que tem dois movimentos que são importantes, que é assim, é pensar que tipo de cidade que esse conselheiro, que essa conselheira está inserido. Porque uma coisa, por exemplo, a gente está num município como Mendes, que fica no centro-sul fluminense, a gente tem ali 17 mil, 18 mil habitantes. Lá tem um conselho tutelar. A realidade dos conselheiros ali é uma realidade que eles conhecem com muito propriedade, porque do ponto de vista quantitativo, é pouca gente para eles poderem dar conta. Então, eles têm um grande domínio das situações que atravessam a vida de criança e adolescente. Então, os contatos com os promotores, com as autoridades judiciárias, por exemplo, são, são contatos que permitem a eles a chance de chegar e falar: olha, aquela criança ali tem uma necessidade, ali falta uma escola. E esse contato é mais direto. Agora, numa cidade como o Rio de Janeiro, com quase 7 milhões de habitantes, em que a gente não tem aí uma quantidade tão grande de conselhos tutelares, né, do ponto de vista da média, né, que o Conanda fala, o Conanda tem uma recomendação de ter um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Mas o Rio de Janeiro não conseguiu ainda chegar nem na média dos 200 mil habitantes, né? A gente precisava pelo menos ter aí uns, uns 30 conselhos aqui no Rio, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro é muito complexa. E qual é a grande questão? De ter uma equipe técnica bacana trabalhando ao lado dos conselheiros para que possam fazer esse trabalho de pesquisa, que é um trabalho de sistematização de todo tipo de demanda que chega e que tem a possibilidade desses conselheiros tutelares, a partir desses levantamentos, desses dados, instrumentalizar o poder público para a criação de determinadas ações nos territórios. Porque, por exemplo, a situação que está acometendo de forma mais preocupante crianças e adolescentes na região de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, que é uma parte da zona oeste do Rio de Janeiro, é bem diferente do que acontece na Rocinha, no Leblon, na Barra da Tijuca, em Copacabana. E vai ser diferente, por exemplo, da região de Costa Barros, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Madureira, né? Então, o Rio de Janeiro é muito grande. Então, os conselheiros precisam ter uma grande conexão entre eles para poder pensar nas estratégias, mas também perceber que existem diferenças de acordo com essas regiões. E a cidade do Rio de Janeiro precisa estar preparada também através desses equipamentos de saúde, de educação e de assistência social, conseguir atender, de certa forma,
essas demandas que são mais presentes, de uma forma mais preventiva, porque é muito mais interessante trabalhar de uma forma preventiva do que agir depois que uma determinada situação aconteceu. E eu acho que, muitas vezes, os conselheiros tutelares, diante de tantas demandas, eles terminam não tendo a possibilidade de interagir tanto nos seus bairros, nos seus locais de moradia, porque é muita demanda para atendimento concreto, né? Então, acho que eles têm que ter algum determinado momento esse trabalho preventivo e, logicamente, pegar esses relatórios com essa descrição das demandas, com esses percentuais, e sempre encaminhar para o Ministério Público, para o chefe do Poder Executivo e para todas as autoridades, para que a gente saiba do que está acontecendo, né? E se tratando de políticas públicas para criança e adolescente, eu acho sempre muito importante a gente falar sobre a família dessa criança, né? Então, essas políticas públicas, elas têm que alcançar essa família, por vezes não é algo direcionado, né, diretamente àquela criança, como uma vaga de uma creche, ou um acesso a algum médico, algum equipamento de saúde, mas é essa família ter essa assistência, né? E aí eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre esses possíveis encaminhamentos do Conselho Tutelar para esses órgãos que podem viabilizar as políticas públicas, mas para as famílias que dão esse suporte, né, que tem esse papel primordial, como você colocou, de proteger essas crianças. Então, essa política pública não só diretamente à criança, mas como essa política pública, quando ela é direcionada à família, ela rebate também nessa infância, nessa adolescência, né? Uhum. Não, eu acho que tem 3 coisas que eu sempre falo. Não dá para a gente discutir criança e adolescente sem discutir a questão racial no Brasil. Essa é uma primeira questão. O estatuto é para todas as crianças, né? A criança preta, a criança branca, a criança indígena, rica, pobre, que mora na roça, que mora na grande cidade, né? De todas as religiões, do candomblé, católica, que não tem religião, budista, toda criança. Mas a gente tem uma particularidade relacionada à questão de um racismo no Brasil muito grande, que dizimou muita gente, que é muito violento e que eu acho que tem que ter um olhar fundamental para pensar criança e adolescente, pensar na questão racial. A segunda questão é a família. Não tem como a gente trabalhar criança e adolescente sem trabalhar a questão da família. E uma terceira questão que vem sendo apontada ultimamente é a questão da primeira infância, né? Que aparece como uma preocupação. Mas a gente tem que olhar a criança e adolescente de uma maneira global, na totalidade. Mas são 3 elementos que a gente tem que ter um olhar importante. Quando a gente pensa, por exemplo, nas famílias, antigamente a gente não tinha, por exemplo, eh, a gente está completando 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, né? A Política Nacional de Assistência completa 20 anos agora em 2024. E a gente não tinha, por exemplo, os CRAs e os CREAs, né? A nossa estrutura assistencial, ela sempre foi voltada para as pessoas mais empobrecidas. Mas agora, com as mudanças que a gente teve a partir de 2009, com a tipificação dos serviços socioassistenciais, muitas famílias que não necessariamente estejam sendo acompanhadas no cadastro único do Bolsa Família, né? Muitas crianças e adolescentes que não necessariamente nunca tiveram nenhum tipo de acompanhamento pela política de assistência, se elas estão vivendo situações de vulnerabilidade, de ameaça aos seus direitos, de violência na comunidade, violência estatal, violência intrafamiliar, abuso, elas têm de trabalho infantil, elas têm a possibilidade de participar de um serviço dentro do CRAS, dentro da proteção básica, não necessariamente do CRAS, né, mas dentro do que chama de proteção básica, que tem a proteção básica e tem a proteção especial, de média e de alta complexidade. Então, essa divisãozinha da assistência, eles têm ali o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Existe uma relação do chamado, né, do Programa de Atendimento Integral à Família, do PAIF. Então, ali, a criança, a família pode ser acompanhada, oficinas pedagógicas podem ser pensadas, discussões sobre a questão da subjetividade, como que as famílias podem lidar com aqueles rompantes de violência, como que as famílias podem lidar com a questão do entendimento da rebeldia do adolescente que está naquela fase de mudança, de muitos hormônios, de necessidade de se afirmar como jovem, e às vezes esse jovem fica um pouco rebelde, e os pais que muitas vezes sofreram muitas violências, eles não sabem muitas vezes como eles vão lidar com a rebeldia dos filhos, e muitas vezes o mecanismo que eles utilizam também é o uso da força e da violência. Isso termina criando conflitos, porque não dá mais para a gente tratar todas as questões com violência, né? Nós que vivemos
era que o adulto estava no centro, chamado adultocentrismo. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente traz a criança para o centro. E ao trazer a criança ou adolescente para o centro, a gente tem que entender que ela tem sentimentos, que ela consegue entender as coisas no diálogo, que ela pode interagir com a gente, ela pode ter algumas necessidades e algumas questões, de certa forma, às vezes vão se contrapor ao pai. E o pai e a mãe, às vezes, ele tem que garantir que o filho e a filha possam falar, mas o filho e a filha falar não significa dizer que ele vai concordar com tudo, né? Minha filha chega para mim e fala assim: vou ligar para o conselho tutelar porque você está explorando minha força de trabalho, que está botando eu para arrumar minha cama. Eu falo: Isadora, meu filho, isso aqui é uma contribuição que você está dando dentro de casa, né? Então ela tem que entender. Então eu falo assim: agora a criança e adolescente tem seu direito à voz garantido, eu quero todo dia jantar guaravita com miojo. Né? Então, com comida ultraprocessada. Logicamente, um dia tomar um guaravita é ótimo, um dia comer um miojo é legal. Gente que foi universitário, que às vezes não conseguia comer, tinha que se lidar. Mas todo dia, não. Então, ela tem o direito de dizer que ela quer. Mas eu, como pai, como mãe, a gente tem que falar assim: não dá, porque essa comida não é nutritiva, você está numa fase de crescimento. Então, a gente tem que ter uma capacidade. Não é chegar não e dar um tapão, como muitas vezes os nossos fizeram com a gente, porque era uma vida corrida, eles não tinham tempo, às vezes, para conversar com a gente e terminavam sendo muito agressivos. E eu não estou querendo criar uma lógica assim, culpabilizar o pai e a mãe, que às vezes não tem esse recurso, esse arsenal de informação. Mas hoje, com o advento da internet, com o avanço da legislação, a gente tem mais profissionais preparados, especializados nessa questão dessa orientação, e é um processo que não muda de um dia para o outro. Né? A gente vive numa sociedade que foi fundada na violência. Essa violência estrutura a nossa sociedade e é estrutural na nossa sociedade. Então, é muito difícil a gente individualmente romper com isso, mas as famílias que levam a sério o atendimento de psicólogos, assistentes sociais, médicos, professores, enfermeiros, eles ouvem esses profissionais. E é muito importante que esses profissionais, e os conselheiros tutelares, possam também puxar esse tipo de discussão, não naturalizar, não banalizar isso, porque isso faz toda a diferença nas relações contemporâneas para criança e adolescente. Da gente olhar aquela criança e falar: pô, ela é um sujeito, ela tem o seu temperamento, ela é uma pessoa que pensa por ela não vai fazer tudo o que eu quero. Né? Eu cresci sem saber me arrumar. Eu usava roupa de brechó, então eu usava com a calça quadriculada, a camisa, todo mundo, pô, parece o Agostinho, tinha um personagem da grande família, cara, pra mim, eu sempre fui muito tranquilo. Agora, minha filha, desde os 2 aninhos, 3 aninhos, eu já colocava as roupinhas e falava: escolhe qual roupa você quer. Você quer essa ou essa? Então ela vai ali e olha e fala: aquela. Então já vai criando o gosto dela. Eu comecei a escrever com a mão esquerda, minha mãe batia na minha mão esquerda para eu escrever com a mão direita. Então eu mudei, olha só, e muitos pais faziam isso, tanto por uma questão ideológica, né, relacionada à esquerda e direita. Então, entra com o pé direito, né? Não, o esquerdo era sempre uma coisa. Mas também por aquela coisa de achar que a gente não ia conseguir fazer porque a gente escrevia com a mão, que era nada diferente. Então, tudo isso é uma mudança, né, que os pais faziam antigamente, que hoje já estão revendo, já estão conseguindo entender a característica de cada criança, cada filho é diferente, né? Então, a possibilidade de não resolver conflito utilizando a violência, eu acho que é o grande desafio que hoje os conselheiros e as conselheiras têm para poder chegar no coração dessas famílias. Não é ficar dizendo que eles são culpados, que eles vão ser presos, numa lógica de ameaça, mas tentar conversar. Pô, vamos tentar agir de uma forma diferente com as crianças, vamos tentar respirar um pouco, sair um pouco de casa, deixar um pouco para ver, né? E depois você também criar alguns limites, né? Porque eu acho que isso vai criando também um sentimento de um processo de responsabilização, né? Então eu brinco muito que na nossa criação antigamente a gente ficava olhando, os adultos sempre eram servidos primeiros, né? E nós, crianças, ficava sempre por último. E aí, quando eu inverti essa história lá em casa, eu comecei a atender as crianças primeiro e eu ficar por último. Por exemplo, quando elas iam fazer as escolhas, meu pai e os adultos ficavam com o melhor pedaço do frango nos almoços de domingo, né? Aí pegava a coxinha e comia. Aí quando eu, militante, defensor do direito da criança e do adolescente, fazia isso com as minhas filhas. Aí qual era o pedaço que elas pegavam? A coxa. Então eu nunca comia coxa, né? Nem quando era criança, nem quando era adulto. Mas, brincadeira à parte,
É uma coisa engraçada isso, que isso é uma coisa assim que passou por muita gente. Lógico, hoje em dia não tem mais problema para isso. Hoje em dia você chega no supermercado e você consegue comprar coxa, né? Eu estou dando um exemplo de uma coisa que é Aham. engraçada, mas que é uma mudança que a gente opera, e que, de certa forma, assim, e vejo, por exemplo, algumas mães atípicas, muitas vezes mães solo, que estão, por exemplo, no shopping, e às vezes está com um filho que tem um comportamento agressivo, ele se joga no chão, as pessoas param e não oferecem apoio. As pessoas querem ver sangue, bate nessa criança, né? Mimada. Se fosse meu filho, já tinha tomado uma. E não, às vezes o que você tem que fazer? Você tem que sair de perto, deixar ali, dar aquela esperneada, porque vai descarregar uma energia. Aí daqui a pouco, quando você se afasta e o filho não te vê, ele levanta, cadê minha mãe, cadê meu pai? E pronto. Então, eu estou vendo muitos pais e muitas mães também conseguindo agir de uma forma diferente do que faziam antigamente. Então, não ameaçar com violência. Então, a gente está tendo uma mudança. É uma mudança ainda gradual, processual, lenta, mas é possível a gente ir água mole e pedra dura, né? Um pouquinho todo dia. Esse debate amplo que você trouxe, né, sobre essa mudança de perspectiva, a importância das políticas sociais nesse processo, como você colocou, de toda a rede, né, a rede de saúde, ali os CRAs nesse contato com a família, de ter esse espaço de diálogo mesmo para essa mudança de perspectiva, como você colocou. E diante dessa importância da política pública, até nisso que às vezes a gente, nessa conversa, talvez se a gente não tivesse esse tema de política pública, a gente não imaginasse que, não tem nada a ver a política pública com essa conversa das mudanças, mas que tem, né? Então, entendendo essa importância e sabendo esse momento que a gente tem vivido, né, de cada vez mais precarizar essas políticas públicas, de questionar, de ter cada vez menos recurso, qual é a sua análise, né, desse cenário atual das políticas públicas, esse enfraquecimento que a gente estamos vivendo, né, sobre as políticas públicas e como isso afeta o trabalho não só do Conselho Tutelar, mas de todo esse sistema na garantia de direito da criança e do adolescente? É, eu acho que tem isso que você falou, né? A gente passou um período de governos que criaram medidas legais para reduzir os investimentos, o chamado teto de gastos, né? Isso é uma coisa recente, de 2016 para cá. Mas antes de 2016, a gente já vinha reclamando sobre isso também. Só que parece que a situação ficou um pouco mais apertada. A gente teve o período da pandemia, então, quer dizer, a pandemia também não é o motivo da crise. A crise é muito mais ampla, mas ela foi intensificada na pandemia, né? E a gente saiu da pandemia e a gente ainda está vivendo um pouco as sequelas. O debate de saúde mental nunca foi tão forte hoje como está sendo ultimamente, tanto para os adultos quanto para crianças e adolescentes. Então, quando a gente pensa orçamento, qual é o orçamento que está sendo destinado no município para o atendimento, né, em saúde mental? Na saúde em geral, mas na saúde mental. Né? A gente tinha poucos CAPs, por exemplo, aqui no Rio. Né? E isso daí influenciava no atendimento de pessoas com autismo, né, de pessoas que fazem uso abusivo de drogas, de substâncias psicoativas, que é o nome correto, né? Isso influencia, por exemplo, no acompanhamento das famílias, né? Então, tem vários aspectos relacionados. Então, a gente criou um processo de acabar com uma lógica de internação nos hospitais e criar uma lógica de um atendimento dia, de um atendimento mais humanizado, mas os governos eles precisam estar sensíveis para que esse tipo de política possa acontecer. E aí os municípios precisam garantir um orçamento legal. Por exemplo, outra coisa são os profissionais que muitas vezes criam referências nos seus territórios e às vezes esses profissionais eles são demitidos, acabam seus contratos, então os concursos públicos que garantem que esses profissionais criam um tipo de enraizamento numa determinada região e possam ser conhecidos. A gente, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, tem pessoas de equipe técnica que estão trabalhando há 20 anos no Conselho Tutelar. Então a gente já teve conselheiros tutelares que mudaram várias vezes, mas os técnicos são as mesmas referências. Então a população chega ali, às vezes ele não conhece quem é um conselheiro tutelar, mas ele conhece um técnico que está ali há 20 anos no atendimento, né? Então isso é algo que faz uma diferença muito grande.
né, no atendimento à população do ponto de vista do laço, da confiança, né. Um outro elemento que eu acho que é importante para pensar a educação é uma lei recente que teve agora falando da necessidade de ampliar o escopo dos profissionais que trabalham na educação, como assistentes sociais e psicólogos. Não vai resolver todos os problemas, mas tu já imaginou a possibilidade de conselheiros tutelares poderem ter assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas? Como que isso vai contribuir, por exemplo, para as situações relacionadas a bullying, cyberbullying, evasão, situações de violência, situações muitas vezes de privação, que eles têm em lugares muito empobrecidos e que obrigam muitas vezes eles a saírem da escola a trabalhar, porque o trabalho infantil, o resultado, ele é curto prazo, né? É um resultado que você vendeu uma balinha, ganhou um dinheiro, você está vendo o resultado. Da escola não, a escola é médio e longo prazo, é muito tempo. Então, como que a gente consegue quebrar essa lógica imediatista, o pragmatismo das pessoas que muitas vezes preferem ver o filho trabalhando do que numa escola, com uma nota boa, porque como não teve essa história dentro de casa de pessoas que conseguiram galgar espaços bacanas por conta da escolarização, o trabalho termina sendo um valor muito forte. O trabalho termina sendo aquele divisor de água e vai dizer: você não é um vagabundo, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa trabalhadora, honesta. Então, honestidade e trabalho são valores muito fortes para os segmentos da classe trabalhadora, principalmente segmentos pauperizados, que nunca conseguiram ter uma pessoa na família que fez uma faculdade. E nem estou dizendo para você que a faculdade seja saída para todo mundo, mas ela tem que ser uma possibilidade. Eu quero muito que as crianças e adolescentes um dia, por exemplo, elas possam falar assim: eu quero ser jornalista, aí no outro dia falar: não, não quero mais ser jornalista, eu quero ser astronauta, não, no outro dia falar: não, agora eu quero ser dançarina da Anitta, não, não, não quero ser dançarina, eu quero ser jogador de futebol, não, eu quero ser motorista, eu quero ser assistente social, eu quero ser psicólogo. Não, eu quero que as crianças assim tenham possibilidade. Porque o que acontece hoje, as pessoas falam assim: ah, ele optou. Não, às vezes as crianças e adolescentes eles não têm opção, né? E termina, na verdade, ficando muito distantes do que a gente entende como proteção integral, né? Então é muito importante que a gente possa pensar no orçamento da criança e adolescente, fazer com que os conselheiros tenham esse papel também de fiscalização, de cobrar do poder público a ampliação dos recursos, a ampliação das políticas, um olhar mais cuidadoso com esse público que é prioritário. A gente não pode ficar só achando que criança e adolescente é o futuro. A criança e adolescente é o presente, né? É muito importante que a gente possa estar junto dessa criança e adolescente, conversar com elas, né? Então os conselheiros tutelares têm uma possibilidade enorme de muitas vezes ali ter um papo num momento que ela está passando por uma dificuldade e de criar aliados e alianças para que ele seja no futuro também um multiplicador dessa lógica protetiva, né? Para que aquela criança e adolescente também seja um multiplicador do estatuto da criança e adolescente, para que outras crianças e adolescentes do seu bairro, da sua favela, né? da sua localidade de moradia, da sua igreja, né? Não viva as mesmas situações que ela está vivendo, né? E eu acho que a possibilidade de ter um conselho tutelar, de ter, por exemplo, a possibilidade da gente falar sobre o que está acontecendo, da gente tentar tratar isso também no campo de um conflito, mas de um conflito dialogado, não de ameaças, né? É lógico que existem questões legais, mas é muito importante que a gente possa trabalhar nessa perspectiva preventiva, de ter empatia com aquela mãe, de ter empatia com aquele pai, de cobrar daquele pai que ele seja mais presente na vida dos seus filhos, que a responsabilidade do cuidado não é uma responsabilidade exclusivamente das mulheres, que já são super sobrecarregadas na nossa história, né? Então, acho que são alguns dos elementos que eu acho que são importantes, né, de serem ditos, que eu acho que a maneira que a gente tem de materializar a lei como ela foi formulada é tendo orçamento e tendo profissionais cada vez mais preparados. Você não pode ter, por exemplo, na chamada proteção especial, profissionais que não são especializados naquilo dali. Então, quer dizer, uma profissional entra de férias, não tem uma pessoa para lidar com a questão do abuso e da exploração sexual. Tem que ter um profissional com uma especialidade
para poder fazer esse tipo de atendimento. Psicólogo, assistente social, pedagogo. Tem que ter uma pessoa que tenha habilidade para fazer o atendimento da abordagem ao público que está em situação de rua, porque é algo que exige da gente uma habilidade, você precisa ter uma vivência, você precisa saber que nem todos os territórios dialogam. A gente vai fazer visita domiciliar, antigamente você não podia ir com determinadas cores, porque isso, de certa forma, era uma afronta para determinados grupos de determinadas regiões. Então você precisa saber um pouco isso, saber que às vezes uma criança mora numa determinada região, mas ela estuda numa outra, e existem as questões dos conflitos. Então é muito importante que os encaminhamentos, que a política pública, que a segurança, que a guarda municipal, que eles também sejam sensibilizados, para que eles não pensem que eles têm um papel apenas de coerção, mas que eles têm um papel fundamental de proteger também a população, né? Não é um papel só de punir, né, de vigiar, mas é um papel também de oferecer ali a tranquilidade para que aquelas pessoas possam ir e vir para suas escolas, né? Então acho que isso é um elemento que o Conselho Tutelar tem que ampliar o seu diálogo, né? Falando sobre a importância desse orçamento, e você até colocou que o Conselho Tutelar ele tem que ser esse órgão que também cobra, né, o orçamento, o repasse de orçamento, como está o funcionamento dessas políticas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E, como você colocou no início da nossa conversa, os conselhos, né, os conselhos municipais, estaduais, nacionais, conselhos de direito, são um meio disso acontecer, dessa cobrança, desse pensar coletivo, né? Não só com os conselhos tutelares, mas os outros órgãos do sistema, as próprias crianças e adolescentes. Então, eu queria que você explicasse, né, para o nosso público o que são esses conselhos, como eles funcionam, quais são os meios de participação, quais são as deliberações, se existe algum específico para criança, ou se é só dividido por áreas, né, da política, assistência, saúde, enfim, para a gente entender mais um pouco dessa perspectiva do controle social mesmo, que é tão importante nesse processo. Bem, é, cada década, né, a gente vivenciou um processo de organização da sociedade civil e no que diz respeito a essa questão do controle social. Então, na década de 80, a gente teve um grande boom, a gente teve uma grande participação, uma efervescência de instituições muito mobilizadas para poder romper um pouco com a lógica da ditadura militar e para poder criar um outro tipo de relacionamento público-privado no Brasil. A década de 90, que a gente teve o neoliberalismo, a gente terminou tendo uma confluência perversa. O que eu chamo de confluência? Uma professora, Evelina Dagnina, ela fala sobre isso. Ela diz o seguinte: ao mesmo tempo que a sociedade estava bem organizada, com uma lógica bem crítica de participação social, o neoliberalismo também traz o discurso da participação. Então confundiu, mas era uma participação que visava o quê? Repassar responsabilidades para a sociedade civil, para a rede da sociedade civil, para famílias. E não era aquela participação de influenciar no poder político. Então, existia dois discursos de participação que eles ficaram meio ali misturados e as pessoas não estavam. Então, as pessoas começaram a achar que participar era você resolver em lugar do Estado. E não. A gente tinha que fortalecer o Estado, criar infraestrutura para o Estado poder fazer o atendimento das demandas e a sociedade civil participar pressionando, se organizando politicamente, e não na execução das políticas. E aí o que aconteceu? Muitas dessas instituições começaram a participar dos órgãos do Estado e recebendo financiamentos do Estado. Então, o que eram organizações não governamentais, em alguns momentos, se transformaram em organizações governamentais, né? Essa é uma questão. Os conselhos, eles são conselhos divididos, né, com órgãos paritários. Você tem representantes da sociedade civil e representantes do governo no mesmo número. Pode ter, por exemplo, no Rio de Janeiro, são 10 representantes da sociedade civil e 10 representantes do governo. Então, eles vão fazendo a cada ano, dentro de uma direção colegiada, um grupo assume a presidência. Então, num ano, a presidência é da sociedade civil, no outro ano, a presidência do governo. E o que acontece? Eles ali recebem as demandas, eles pensam muito nessa questão do fundo. Existe um fundo que é para pensar em projetos que se soma ao orçamento, mas que é diferente do orçamento, porque, por exemplo, por exemplo, quando surgiu o Família Acolhedora não era uma política pública, era um projeto. Então, o Família Acolhedora, durante muito tempo, ele foi financiado pelos recursos do CMDCA. Só que, no momento que se transforma numa política pública, ele tem que fazer parte do recurso do governo. E aí, o CMDCA não pode mais financiar esse tipo de proposta.
Então, o CNDCA vai financiar propostas, por exemplo, de mostras fotográficas, festivais de dança, atividades esportivas, atividades artísticas, e que tem início, meio e fim, que elas terminam potencializando tanto atividades do governo como atividades não governamentais, para que a gente possa ter atividades diferenciadas ali naquele espaço. Então, eles têm ali um fundo, né, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, fundo, que também recebe dinheiro de doações, de pessoas de dedução de imposto de renda, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas podem ajudar. O próprio governo também tem uma interferênciazinha nesse fundo, né? Então, o Conselho ele administra esse fundo, né, pensando, por exemplo, em projetos, e aí vai liberando os recursos para as entidades poderem realizar essas atividades. E você tem também o papel de fiscalização, porque você precisa ver que você está destinando um recurso, mas você precisa ver se aconteceu. Tem que ter relatório, a instituição tem que estar organizada com toda a documentação, tem que ter a documentação de funcionamento do Corpo de Bombeiros, tem que ter tudo organizado, né? Então, o Conselho da Criança e do Adolescente, ele também tem um papel de defender propostas que muitas vezes são propostas que precisam colocar o interesse da criança e do adolescente acima do interesse governamental, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas entidades da sociedade civil, às vezes, participam do Conselho para defender os seus interesses privados como instituição, e não os interesses da criança e do adolescente. Isso é uma questão preocupante, que precisa, na verdade, que essas entidades, quando forem eleitas, elas precisam ter um plano, elas precisam ter um discurso que esteja mais afinado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a defesa das crianças e adolescentes de uma maneira em geral, e não necessariamente defender os seus próprios interesses para continuar recebendo recursos do governo. E muitas vezes essas instituições elas também são pressionadas pelo governo de perder os seus convênios. Então, muitas vezes elas precisam falar algumas verdades, são verdades doloridas para os governos, mas elas não falam porque elas estão recebendo recursos do governo. Então elas perdem muito a sua capacidade propositiva, crítica, de controle social. Então, eu acho que a gente tem que ter a maior participação de crianças e adolescentes, porque as crianças e adolescentes elas podem trazer essas instituições para um campo de maior problematização acerca do que elas estão vivendo, né? E fazer com que, de fato, os interesses do Conselho, no que diz respeito a esse controle social, ele possa, por exemplo, levar em consideração necessidades que são necessidades fundamentais para criança e adolescente. Alguns anos atrás, por exemplo, existiam muitas instituições que diziam fazemos trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua. E nós tínhamos sempre uma dificuldade muito grande dos conselheiros tutelares encaminharem crianças e adolescentes para instituições. O que a gente foi ver? Essas instituições mudaram o foco da sua atuação, deixaram de atender crianças e adolescentes em situação de rua e passaram a atender crianças e adolescentes em comunidades. E aí elas não recebiam mais crianças e adolescentes em situação de rua. Elas faziam um trabalho muito mais preventivo do que um trabalho emergencial. E a gente não foi comunicado no Conselho dessa mudança. Então a gente achava que a gente tinha uma quantidade de instituições. Está entendendo a importância do Conselho? Então o Conselho tem que monitorar isso. Ele tem que estar fazendo contato permanente com as instituições também têm que fazer um contato permanente, que qualquer mudança ela tem que comunicar, né, porque elas têm uma questão muitas vezes de redução de impostos, elas têm ali certificados, né, de serem entidades filantrópicas, então elas terminam tendo alguns incentivos para poder realizar aquele trabalho, porque ela se coloca como uma entidade sem fins lucrativos. Então ela tem um papel assistencial que é fundamental na nossa cidade. Mas, por outro lado, ela precisa fazer relatórios e demonstrar para o poder público e para os conselhos, né, de direito da criança e adolescente qual é o escopo da sua atuação, qual é o público que ela vem atendendo. Então, o trabalho é um trabalho muito importante e que exige da gente essas provocações, principalmente quem está na universidade, principalmente quem não está na gestão, porque as instituições que participam das assembleias e das reuniões, não necessariamente, ela é aberta para todo mundo, não é aberta somente para aquelas que fazem parte do conselho. Então, a lógica da participação tem que fazer com que as instituições também tenham um papel meio de um controle do controle, da gente poder ver se as nossas companheiras e os nossos companheiros que representam instituições, se eles estão fazendo, na verdade, uma discussão que atenda os interesses da criança e adolescente de uma maneira em geral, né? Outro exemplo para te dar, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, durante um tempo, permitiu
que empresários, que grupos de pessoas pudessem fazer doações para instituições. Então, o poder de captação de recursos de São Paulo foi enorme. Só que o que acontecia? O Conselho da Criança e Adolescente lá ficava como um órgão somente administrativo, burocrático. Ele não tinha o poder de incidir se esse recurso ia para uma instituição ou para outra. Aqui no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, a captação era um pouco menor, mas aqui o órgão ele tinha um papel de fazer um estudo e entender quais instituições que precisavam mais de demandas e fazer os encaminhamentos para as instituições que precisavam mais das demandas ou para os projetos que tinham sido feitos. E aí o que acontece? Teve uma mudança agora na legislação que está permitindo, por exemplo, que essa doação seja feita direta também aqui no Rio de Janeiro. Mas o Rio está tentando resistir, pegando, por exemplo, um valor de 20% para que o conselho possa deliberar esses 20% para uma instituição. Então, vamos supor, eu quero doar R$1.000, R$800 vai para a instituição e os outros R$200 vai ser uma escolha de um conselho, de várias cabeças, para poder perceber qual é a prioridade daquele recurso. Eu acho que isso é mais interessante. Isso trabalha com uma lógica de democracia e trabalha com uma lógica também de um levantamento, da gente não ter as instituições preferidas. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em instituições, uma coisa é você, por exemplo, estar pensando o Vidigal, está pensando a Rocinha, que você tem ali próximo da Zona Sul muita gente envolvida, estudantes de universidade que fazem trabalhos sociais ali. Outra coisa é você pensar Favela do Aço e Cesarão, que é lá em Campo Grande, Santa Cruz, que é bem distante dos grandes centros, que precisam de investimentos e muitas vezes o recurso não está chegando ali. Então é um exemplo que eu estou dando, mas que eu acho que é muito importante como preocupação do controle social, não é criar uma lógica de focalização, mas de pensar na priorização de determinadas áreas que muitas vezes são mais esquecidas pelo poder público logicamente, provocar também os colegas do poder público a fazer um investimento público e não utilizar os recursos do conselho. Você trouxe o CMDCA, né, Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, e temos também, como você colocou, essa na esfera municipal, na esfera estadual e nacional, e os conselhos de direito. Eu, assim, né, também estou aprendendo um pouco desse universo e eu falo que as siglas me deixam perdidas, que é CMDCA, CEDEC, CEDEDICA, são vários conselhos, né, e CONANDA, cada um com a sua. Além disso, temos também os conselhos da assistência, né, os da saúde, que também tem esse papel, com a gente tratando da família, né, como a gente colocou, não diretamente só ali desse atendimento à criança, mas a família, a importância desses conselhos e da nossa participação, como você muito bem colocou, nesse controle, nesse olhar de priorização, né, daquilo que precisa desse repasse de recursos, tendo em vista que o nosso orçamento é escasso, né, falando especialmente, né, da assistência. E como a gente pode participar, né? Como se eu gostaria, né, de participar de um conselho, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, como que eu posso participar? Quais são os canais? Então, isso é uma pergunta muito importante. Eles colocam geralmente nos sites, né, as reuniões de mesas diretoras e as reuniões de assembleias. Dentro dessas assembleias, muitas vezes as pessoas têm poder de voz, mas só votam os conselheiros. Mas a possibilidade de você poder trazer uma demanda, de você provocar os conselhos para poder olhar para uma determinada questão é muito importante. Por exemplo, as mães que perderam seus filhos nos conflitos urbanos, elas já foram ouvidas nesses espaços para que a gente pudesse criar políticas na favela para poder prevenir a questão do extermínio da mortalidade juvenil de jovens negros, né? Pensar em políticas que possam pensar a questão do abuso e da exploração sexual, né? E tem uma questão que eu acho que você fala da família, a política de assistência social, ela teve como a centralidade da matricialidade sociofamiliar, né, no bojo da sua organização. Então, a família, de uma forma central. Na Conferência Nacional de Assistência Social de 2005, houve uma deliberação muito interessante. O que eles disseram? Que cada município tentasse ir progredindo os investimentos na política de assistência para que chegasse pelo menos a 5% do orçamento, né? Então, vamos pensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem hoje um orçamento de 40 bilhões. 10% seriam 4 bilhões. 5% seria 2 bilhões, né? Hoje, o orçamento do Rio
ele é de 1%. E ele já foi quase 4%. Então, quer dizer, uma deliberação de 2005 não vem sendo cumprida. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de centralidade da família, a centralidade da família não é só responsabilizar a família pelo atendimento, não. É você ter políticas de mobilidade urbana para que o transporte não seja um transporte demorado. Essas pessoas que muitas vezes ficam 2, 3 horas no transporte público para ir, 2, 3 horas para voltar. Qual é a hora que ela convive em família? Qual é a hora que ela tem a possibilidade de olhar o caderno do filho, de fazer uma comida, de ver uma televisão, de ter um afeto com seus filhos? Porque é muito fácil falar que somos defensores da família. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Isso é uma discussão fundamental, né? A gente vai, por exemplo, em shopping, fim de semana, e tem pessoas que estão trabalhando lá de domingo a domingo. Então, quer dizer, tem que ter algum tipo de regulação para que essas pessoas possam viver em família. Então, a redução da jornada de trabalho é uma possibilidade concreta para toda a classe trabalhadora poder conviver em família, poder ter um aspecto de cuidar dos seus filhos, cuidar das novas gerações. Porque a gente está muito distante. Uma pessoa que tem uma jornada de 44 horas semanais, trabalha no centro e mora em regiões distantes, periféricas, essa pessoa quase não convive em família. Só, às vezes, um domingo, quando tem uma folga. Então, falar que a política de assistência social tem um papel de fortalecer a família é atribuir a uma política uma responsabilidade muito grande. A política de assistência ela tem uma responsabilidade, mas ela não age sozinha. Então tem que ter as ações de estratégia de saúde da família, que é uma estratégia fundamental de médicos em determinados bairros vulnerabilizados, para que eles possam fazer essa interação para pessoas que muitas vezes não têm tanto acesso às unidades básicas de saúde. Você tem que ter esse trabalho assistencial, você tem que ter CRAs e CREAs funcionando nos espaços das favelas, porque as pessoas muitas vezes ficam com medo porque as favelas são espaços de violência. Mas se as instituições públicas saem dali de dentro, a violência aumenta. A gente não pode deixar essas famílias sozinhas. A gente tem que fazer um movimento para que a gente tenha mais política pública, mais política social dentro das favelas, por exemplo, e não retirá-las. Né? De criar uma estrutura que os professores e as professoras se sintam de fato seguros. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar e para a gente poder pensar a família tem que ter pensado em todas as políticas. Né? Então, redução da jornada, melhoria do transporte, investimentos. Por exemplo, hoje em dia existem famílias acolhedoras que têm responsabilidades relacionadas a crianças e adolescentes, que para essas crianças e adolescentes não irem para abrigos, elas vão ter a possibilidade de conviver nessas famílias. Muitos municípios não dão apoio financeiro nenhum para essas famílias acolhedoras. Fica tudo num campo de um voluntarismo. E, ao invés disso, fortalecer uma lógica protetiva e profissional na política de assistência, termina reforçando aqueles velhos hábitos do clientelismo, do assistencialismo, né, do voluntariado, desprofissionaliza a política de assistência. Então tinha que ser garantido pelo menos um salário mínimo para cada família cuidar de uma criança. Não é dar um apoio de R$ 200, R$ 300, para você ficar com uma criança, um adolescente na sua família, R$ 200, R$ 300. Isso é apoio como? Né? Então, a gente tem que começar a fazer essas provocações para que isso esteja na boca do povo, para que os governos possam trazer isso como proposta efetiva, porque a gente está no ano de eleição e a gente tem que trazer as nossas demandas como conselheiros tutelares, como conselheiros de direitos, como criança e adolescente, como família. Então as famílias elas precisam provocar as instituições que representam os seus bairros, elas precisam provocar os conselheiros tutelares, né? Precisa provocar e participar dessas reuniões dos conselhos de direito. Para muita gente não é fácil, porque elas acontecem de dia, que é geralmente no horário. Mas o que os conselhos de direito podem fazer? Eu acho que é socializar as deliberações, de ter, por exemplo, canais. Cara, hoje em dia muita coisa circula pelo WhatsApp, muita coisa que não presta, muita mentira. Por que os relatórios num textinho de PDF não pode circular para as pessoas para saber, olha o que as instituições estão fazendo pelas crianças e adolescentes do nosso bairro? Para que as pessoas possam ter acesso. É uma coisa simples, um resumo, e com os dias, com os horários, porque se a pessoa um dia tem uma folga, uma pessoa trabalha, por exemplo, faz bolo, uma pessoa é Uber, tem ali um intervalinho, 2 horas da tarde para poder ir numa reunião, ela pode ir lá na reunião, ouvir, se inteirar do que está acontecendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento
A gente viveu um momento de muita tristeza, muita dor, de luto, mas a gente está vivendo um momento de um pouco mais de esperança agora. Só que a gente não pode achar que o fato de governos democráticos estarem sendo eleitos no Brasil, tanto no plano federal, no municipal, que tudo está pronto porque é só a responsabilidade deles, não. Eles também precisam ser cobrados. A gente precisa puxar esses governos para que eles possam atender aos interesses que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 88. Com certeza. E nesse caminho, né, que você colocou também de controle e de poder reivindicar, né, para que as coisas sejam de fato efetivadas, qual a importância que você considera, né, dos conselhos tutelares? A gente sabe da demanda enorme que o conselho tem, né? Então, assim, não é com esse viés de cobrança, mas realmente dos registros, dos dados, das informações, das avaliações do seu território, como você colocou. Muito importante essa análise, né, de acordo com o território. Por isso o conselho tutelar está lá, né? Cada território tem as suas necessidades específicas. Então, qual a importância desses conselheiros, essas conselheiras, produzirem esses dados e esses registros dos seus territórios, né, das necessidades, para esse processo de avaliação, de cobrança dentro dos conselhos e das demais formas de deliberação, né, dessas políticas públicas? Então, por exemplo, muitos conselheiros que eu vou fazer, às vezes, atividades de formação, quando eu falo do exemplo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eles não sabem que existem esses serviços dentro da política de assistência. Então, por exemplo, eles precisam cobrar, né, dos governos que essa política aconteça, né? E, por outro lado, isso também envolve uma organização política dos conselheiros tutelares em relação também às entidades que defendem os interesses dos trabalhadores e dos trabalhadores do SUAS, né? Existe o Fórum de Trabalhadores do SUAS, que vem discutindo a necessidade de concurso público e ampliação dos quadros na política de assistência. Então tem que ser um trabalho casado, é um trabalho relacionado ali objetivamente à ausência do serviço, né? Ou se ausência ou não, se tem ou se não tem, que é um serviço fundamental que pode pegar trabalho não somente com criança e adolescente, a gente está discutindo criança e adolescente, mas o trabalho com pessoas com deficiência, com idosos, né? Com mulheres que foram vítimas de violência. Dá para você fazer vários trabalhos nesses espaços, né? Essa interação do Conselho Tutelar com esses espaços assistenciais, educativos, por exemplo, conversar com determinadas escolas para saber a possibilidade, às vezes, de quadras da escola, por exemplo, ser aberta num sábado para que a comunidade possa utilizar, para às vezes fazer uma atividade, uma festa de 15 anos, para fazer para criar uma relação de maior pertencimento da população em relação aos equipamentos, porque do momento que a população está usando o equipamento, ela cuida, né? As experiências mais maneiras que a gente tem de escolas em bairros foi justamente as escolas em que as famílias tinham um papel fundamental na gerência da escola. Então, muitas vezes as escolas eram limpinhas, pintadas, organizadas. Por quê? Eles faziam as atividades do 15 anos na quadra da escola, eles tinham os campeonatos de futebol e handebol para a meninada, sempre uma pessoa responsável em pegar a chave, guardar a chave, e a diretora não tinha nenhum tipo de problema em relação a isso. Por que os conselhos não conversam? A gente tem tanto equipamento, tanta escola no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu estou trazendo aqui algumas questões que eu acho que podem ajudar muito, né? Por exemplo, vários meninos e meninas que estão em cumprimento de medida socioeducativa que trabalharam, por exemplo, com a questão da prevenção da dengue. Olha que questão legal, ele não está sendo punido, ele está ajudando a comunidade que ele vive na questão da prevenção da dengue, de olhar se tem planta com muita água, se tem pneu com muita água, um trabalho educativo, socioeducativo, para quem está em cumprimento de medida socioeducativa, liberdade, prestação de serviço comunitário, que para o menino ele vai se sentir super útil e importante de algo que, poxa, a gente viveu uma epidemia, por exemplo, na nossa cidade, muita gente morreu por isso, né? Então, são algumas coisas que às vezes a gente pode fazer, mas que falta, na verdade, ter essa liderança dos conselheiros e conselheiras tutelares, que eles são sujeitos políticos fundamentais, são sujeitos políticos necessários nesse trabalho de garantir a direito à criança e adolescente, mas não somente, mas no fortalecimento da comunidade. Uma sociedade que é melhor para a criança e para o adolescente é uma sociedade que é melhor para todo mundo, né? Então, eles também precisam entender que para poder trabalhar com a criança e adolescente não pode deixar de pensar a questão racial, não pode deixar de pensar a questão da família e pensar as crianças pequenas que têm de 0 a 6 anos de idade e que, tadinhas, ainda não falam bem, ainda não têm ainda muita possibilidade de resolver suas próprias questões. Preciso que os adultos resolvam por elas. Então, é pensar todas as crianças e adolescentes, mas sempre com esse olhar.
nos territórios, né? Que eu acho que isso é algo que falta, essa liderança, essa importância deles se organizarem, por exemplo, nas reuniões da CETERJ, que é a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que se reúne com uma frequência trimestral. Eles fazem vários fóruns importantes. Agora está tendo a discussão do sindicato dos conselheiros tutelares, que vai discutir as questões mais relacionadas à força de trabalho, né? E precisam também fazer essa pactuação com a equipe técnica, para a equipe técnica poder fornecer os dados, essa sistematização para que eles possam ter isso na mão. Não dá, por exemplo, para um conselheiro tutelar não saber quantas crianças e adolescentes relacionadas à escola, relacionadas à violência, foram atendidas no mês de março, no mês de abril. Ele tem que ter esse dado na cabeça. E para isso ele precisa contar com a equipe. Agora, precisa ter equipe, precisa ter gente ali para poder trabalhar, né? Precisa ter gente ali para poder fazer esse trabalho de assessoria. Não pode ele estar sozinho, porque, como eu disse, o Rio de Janeiro, por exemplo, é muito grande. Nas cidades do interior é uma outra relação. Mas eu estou aqui com a ideia do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu vivo, que é a cidade que eu mais trabalhei. Aqui é tudo muito complexo, aqui é muita gente. Nas cidades do interior, tem que também ter equipe, porque a equipe vai conseguir garantir uma maior excelência desse atendimento e dessa relação do Conselho Tutelar com toda a comunidade, né? Sim, com certeza. Esse registro, esses dados, eles servem muito de fundamento para esse processo de cobrança, né? Como você falou, ter esses dados na mente, conseguir se colocar, você traz a materialidade daquilo. Tá muito boa a nossa conversa, mas estamos chegando ao fim. E para finalizar, eu queria saber queria que você deixasse pra gente, na verdade, uma mensagem final que você gostaria de falar para quem está nos assistindo, né, sobre essa questão da proteção do direito da criança e do adolescente, a importância de se engajar. Eu acho que quando uma pessoa escolhe ser conselheira tutelar, ser conselheiro tutelar, eu já brinco com o pessoal que de todas as áreas de atendimento à criança e adolescente, eu já fui educador, já fui assistente social, já fui coordenador e já fui conselheiro de direitos, né? Mas eu nunca fui conselheiro tutelar. Então eu falo que eu quero um dia ser conselheiro tutelar. Mas a gente tem que entender que essa sociedade que a gente vive é uma sociedade muito cruel. É uma sociedade que valoriza mais um smartphone do que o ser humano. Né? É uma sociedade que valoriza muito mais a mercadoria, o ter, do que uma criança, às vezes, que está pegando comida no lixo. Né? Mas, por exemplo, se tiverem duas crianças pegando no lixo, uma for branca e outra for negra, muito provavelmente a branca vai ter uma atenção muito maior do que a negra. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter um cuidado no nosso olhar muito grande. A gente vive numa sociedade que fortalece uma competitividade enorme entre a gente, como se nós fôssemos inimigos um do outro. E um individualismo muito grande entre a gente. Cada um que resolve os seus problemas, cada um que resolve os seus BOs. E não é assim. A gente não vive em ilha, a gente precisa de todo mundo. Todo trabalho é coletivo, inclusive o trabalho social. O trabalho da assistente social, o trabalho da psicóloga, o trabalho da professora, o trabalho do médico, o trabalho da cozinheira, o trabalho do motorista, o trabalho do porteiro, o trabalho do auxiliar de serviços. Todas as pessoas são importantes, não somente os profissionais de nível superior, todos os profissionais são importantes, todas as famílias são importantes, todas as crianças e adolescentes são importantes. E a gente tem que recuperar o debate sobre a questão das utopias. Quem militava na área da criança e adolescente tinha um debate de criar uma sociedade diferente, uma sociedade em que o ECA possa acontecer. A nossa sociedade ainda não é essa sociedade, porque o ECA é uma lei, mas ele tem ali subjacente, de uma forma implícita ali dentro dele, um projeto de sociedade. A gente tem que construir um projeto de sociedade em que criança e adolescente seja a prioridade absoluta. Ainda não é essa sociedade que a gente vive. Isso é uma utopia, esse brilho nos olhos, né? Que é uma frasezinha, que é uma frase do Miguel de Cervantes, e que todo mundo do movimento sempre falava no final, né? Que o sonho que se sonha só é só um sonho, né? E o sonho que se sonha junto é realidade. Então, para a gente poder fazer esse estatuto ser realidade, a gente tem que sonhar junto. A gente tem que recuperar esse dinamismo dos movimentos, esse sonho, esse engajamento das pessoas, e não estar ali apenas como um espaço de trabalho. É um espaço de trabalho, mas tem que ser um espaço de trabalho para quem é militante, para quem tem compromisso em criar uma sociedade diferente para crianças e para adolescentes. Acho que esse é o meu recado. Ah, maravilhoso. Muito obrigada, viu, professor? É uma alegria te receber aqui, trocar com você. Gente, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por nos assistir, nos acompanhe nas nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal e deixe algum comentário aí do que você achou, alguma dúvida. Tchau, tchau.